Todo esse processo de cisão da XP com o Itaú, depois criação da Xpart, fusão da Xpart com a XP foi concluído. E se você era acionista do Itaú, YouTube 3, YouTube 4, já deve ter aparecido aí na sua custódia, na conta da sua corretora aí, o código XPBR31, que são as BDRs da XP que são negociadas lá em Nasdaq. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas, e se você tiver qualquer dúvida sobre isso, eu vou trazer um resumão aqui e falar o que você, investidor, vai ter que fazer agora com esse código que apareceu aí na sua conta. Então fica comigo. Bom, primeiro de tudo eu quero te relembrar de algumas coisas para você entender o porquê foi feita toda essa movimentação aqui. Se você não tinha entendido ainda, você vai entender. Olha só, eu anotei algumas coisas aqui. Primeiro, lá no mês 8 de 2018, o Itaú ele comprou uma parte da XP. Ele viu que a XP estava crescendo, pessoal, não vou ficar de fora. Aí olha só, o Itaú ele comprou 49,9% do capital da XP. Ele não pôde comprar mais do que isso, porque senão ele passaria a ser o controlador da XP. E aí o CAD lá, né, não iria aprovar. Então ele comprou quase 50%, 49,9%. E ele pagou na época 6,3 bilhões de reais por essa compra aí. Como ele queria uma participação ainda maior na XP, ele já aproveitou e nessa negociação ele garantiu uma opção de compra que poderia ser exercida até 2022, até o ano que vem, de mais 12,3% e a um PL de 19, pessoal. Hoje o PL da XP, para você ter uma ideia, está ali na casa de 46. Ou seja, o Itaú ele consegue ainda comprar mais 12,3% do capital da XP, pagando menos da metade do que ela é negociada hoje. Um bom negócio, né? Muito provavelmente o Itaú vai exercer essa compra e você vai entender o porquê nesse vídeo. Beleza. E aí o tempo passou um pouco. Nessa época a XP ela não tinha capital aberto ainda. E aí quando foi ali em dezembro de 2019, a XP ela resolve abrir capital lá nos Estados Unidos, abriu capital na Nasdaq. E aí durante esse processo, mais algumas ações foram emitidas e essa participação de 49,9% que era do Itaú, ela caiu um pouco, foi ali para 46,5%. A XP foi crescendo nesse meio tempo, foi se valorizando, principalmente ficou mais fácil de precificar ela depois que ela passou a ser negociada em bolsa de valores, né, lá em Nasdaq. E vendo toda aquela valorização, o Itaú resolveu vender uma parte dela. E aí, quando foi lá em dezembro de 2020, um ano depois que ela tinha aberto capital, o Itaú vendeu 5% da participação dele na XP. Sabe por quanto que ele vendeu esse 5%? Por 5,8 bilhões. Lembra quanto que ele pagou? Lá no mês 8 de 2018, ele pagou 6,3 bilhões. Agora ele vendeu só 5% por 5,8 bilhões. Praticamente, ele tirou o custo da operação e ficou no 0 a 0. Agora, o que vier daqui para frente, todas as ações que ele tinha, que ele ainda continuou tendo da XP na época, estavam no lucro ali, né? Então, foi um dos maiores trades da história aí que o Itaú fez. Beleza, então, com essa venda aí, o Itaú passou a deter 41,05% do capital da XP. Veja que se ele quiser exercer aquela opção de compra de 12,3% lá, que ele negociou quando ele comprou, fez aquela primeira compra, ele não conseguiria. Por quê? 12,3% mais o 41,05% que ele ainda tinha da XP, ele ia passar de 50% do capital e ele passaria a ser o controlador. O CAD não deixou isso acontecer, né? Foi barrado, ele não teria como exercer essa opção de compra. Então qual foi a sacada que o Itaú teve aí para conseguir exercer essa opção de compra no meu entendimento? Foi vender a participação dele na XP para que ele consiga recomprar uma parte depois, exercendo essa opção de compra que para ele é um bom negócio. Só que aí o que acontece? Como teve essa grande valorização, veja que ele pagou lá na época, o custo da operação foi 6,3 bilhões quando ele fez a compra inicial da XP e comprou quase metade, né? E para você ter uma ideia, hoje quando eu gravo esse vídeo, dia 4/10, o valor de mercado da XP está ali na casa de 126 bilhões. E mais de 50 bilhões é Itaú. Então veja o lucro que o banco teve com isso aí. Pagou 6,3 bilhões, já vendeu uma parte e agora se ele fosse vender essas ações todas, ele venderia por mais de 50 bilhões de reais. O problema é que o Banco Itaú, ele paga, um banco no Brasil, né, ele paga muito imposto. E essa operação aí, ele ia ter que pagar quase 40% sobre esse lucro. Nós acionistas, seríamos muito prejudicados com isso.
Os controladores do Itaú seriam muito prejudicados com isso. Por quê? Porque uma grande parte seria convertida em imposto. Então, qual foi a saída que os caras encontraram dentro da lei? Fazer a cisão do Itaú com a XP. Então, antes dessa cisão, nós tínhamos o que, galera? Nós tínhamos o Itaú aqui, uma empresa, e a XP sendo outra empresa. Duas empresas independentes aqui. Só que o Itaú, ele detinha uma participação da XP. Para ele vender, então, essa participação da XP no mercado, ele ia ter que pagar imposto de renda. O que fizeram? Esse Itaú aqui, ele desmembrou em duas empresas. Era uma empresa, passou a ser duas. Então, agora não é mais Itaú. É Itaú mais Xpart. Foi criada uma nova empresa. Dentro dessa empresa Xpart, ela conseguiu pegar do Itaú somente a participação que era da XP. Então, tudo que estava dentro do Itaú, que era XP, passou para a Xpart, uma nova empresa. É por isso que o Itaú ele teve uma desvalorização, né? Tanto que as ações abriram hoje aí no dia 4/10 aí, o Itube 3 abriu negociando aí a 22,64 e o Itube 4 a 24,46. Quase 20% de queda na cotação do fechamento anterior. Justamente por quê? Porque saiu um pedaço do Itaú aqui nessa operação. E isso se transformou em Xpart. Beleza, você que era acionista da Xpart, porque você era acionista do Itaú, aí quando foi feita essa cisão aí, a empresa era sua também, o Itaú, então você recebeu uma participação da Xpart. A Xpart, agora ela foi fundida com a XP. E vai deixar de existir, não existe mais Xpart. Então, como você saiu do Itaú com a Xpart, ficou com as suas ações da Xpart, e ela foi fundida agora com a XP, você recebeu ações da XP. Só que como a XP é negociada lá na Bolsa de Valores de Nova York, você recebeu aqui no Brasil em BDRs, que são os Brazilian Depositary Receipt, que são os recibos de ações que são negociadas lá fora. Então, você recebeu essas BDRs na sua conta, umas BDRs da XP. Lembrando que quem é acionista da Itaúsa não vai receber essas BDRs. Por quê? Porque a própria Itaúsa vai receber as ações da XP que são negociadas lá fora. Então você vai ter também um acesso, vai continuar tendo um acesso à XP, só que através de Itaúsa, tá? Diferente que quem investia direto em Itaú, aí sim recebeu essas BDRs na sua conta. Bom, e aí você vai receber um número aí, talvez você esteja pensando, meu, mas por que eu recebi esse valor? Vamos entender essa relação de troca aí. O que aconteceu? Olha só, cada ação do Itaú que você tinha, você passou a ter uma ação, uma Xpart. Então se você tinha 1000 ações do Itaú, você recebeu nessa cisão aí 1000 ações da Xpart. Ela não apareceu na sua custódia antes, porque não é negociada na Bolsa de Valores a Xpart, mas estava lá, era sua. Depois que foi feita a fusão da Xpart com a XP, o que aconteceu? Para cada 43,3 ações da Xpart que você tinha, ela se converteu em uma ação da XP. Então, vamos fazer essa relação de troca aqui. Você tinha 1000 ações do Itaú, você recebeu 1000 ações da Xpart. Depois eu pego e faço um cálculo rápido aqui. 1000 ações da Xpart, então, se eu divido por esse fator ali, que é 43,3, eu chego a 23,09. Ou seja, eu receberei, dentro desse caso aqui, quem tem 1000 ações do Itaú, receberia 23 ações da Xpart. E aquele 0,9? Aquele 0,9 não vai ser colocado no mercado a fração. Então, serão vendidas as frações e você vai receber o valor proporcional ao 0,9 que sobrou dessa conta aqui, na sua conta em forma de dinheiro, né? Não em forma de ações. Mas nesse caso, quem tinha 1000 ações do Itaú recebeu 23 BDRs cheio aí na sua conta. Bom, e aí, será que isso compensou? Eu tô olhando aqui, ó, eu vejo que um BDR agora, quando eu tô gravando esse vídeo, está na casa ali de R$220. Então, eu falando desse caso aqui, o acionista que tinha 1000 ações do Itaú, ele recebeu 23 BDRs vezes 220. Ele recebeu mais ou menos ali R$5.060. Se vocês forem fazer a conta de quanto vocês perderam nessa desvalorização que teve do Itaú, quem tinha 1000 ações do Itaú, perdeu mais ou menos R$5.000. Então dá elas por elas, veja que saiu de Itaú, mas entrou as BDRs ali na sua conta que tem o mesmo valor. Não se teve ganho nem lucro nessa operação. Ganho e lucro teve quem enxergou longo prazo, quem entrou no Itaú lá
há 3, 4 anos atrás, antes mesmo de ele fazer essa compra da XP, ficou com ele dentro de toda essa valorização, agora tem o benefício. Então, mais uma vez aqui se prova que se ganha dinheiro com ações investindo no longo prazo. Dessa forma que a gente investe, inclusive se quiser aprender a investir através da estratégia 500 pratas, clica no link aqui embaixo para você ter mais informações sobre a estratégia 500 pratas, sobre os nossos treinamentos, sobre como eu posso te ajudar. Bom, e o que você vai fazer então com essas BDRs que entrarem na sua carteira? Eu tenho aqui 4 opções que são possíveis de você fazer. Primeiro, você fica com essas BDRs aqui no Brasil. Não precisa fazer absolutamente nada. Entrou na sua conta aí, são suas, você pode ficar com ela, não precisa vender, não precisa fazer nada. Beleza? Essa é uma opção. A segunda opção, você pode solicitar para sua corretora nos Estados Unidos. Então, se você tem uma conta em uma corretora de valores lá nos Estados Unidos, você pode solicitar o cancelamento dessa BDR e a conversão em ações da XP. Então, deixa de existir essa BDR que entrou hoje na sua conta aqui no Brasil e aparece as ações da XP na sua corretora lá nos Estados Unidos. Então, é só entrar em contato com a sua corretora para você fazer isso. Até o dia 20/10 você pode fazer isso aí sem pagar taxa nenhuma. Depois até dá para fazer, mas você vai ter que pagar taxa para fazer isso, beleza? A terceira opção é você vender as BDRs no Brasil e investir em outra coisa. Ah, Leandro, não gosto da XP, não quero ficar com as BDRs, não quero ter as próprias ações da XP lá fora, não quero ter XP. Vende, você vende isso aí e recompra, né, outros ativos aí que sejam do seu interesse. E ainda uma quarta opção, que ninguém vai fazer isso, mas é uma possibilidade, então eu trago aqui, é o reembolso, né? Ah, eu não concordo com a fusão da Xpart com a XP. Eu quero que seja devolvido para mim aí o dinheiro da Xpart. Você tem essa opção também, porém você vai receber aí R$1,02 por cada uma. Então nesse exemplo que eu dei aqui, o cara que tinha 1.000 ações do Itaú, ele recebeu 1.000 ações da Xpart e ele vai vender ali ele vai receber R$1,02 por cada uma. Então receberia R$1.020. Não compensa, né? Porque o que ele recebeu em BDRs ele consegue vender por 5.060. Então ninguém vai exercer isso aí, mas só para você saber que existe a possibilidade também. Bom, e aí como fica a sua organização para o imposto de renda? Essa parte aqui é muito importante. Galera, tem o documento oficial que foi emitido lá pelo Itaú. Eu vou até deixar o link aqui para você observar. E no próprio documento oficial fala que como sempre, né, na nossa Receita Federal, cabe aí vários entendimentos. E o que o Itaú colocou foi o entendimento que eles tiverem e a recomendação que eles deram, porém, pode ser que o fiscal da Receita tenha um entendimento diferente. Então, o que eu aconselho sempre nesses casos? Faz como o documento do Itaú ali propôs e guarda esse documento. Se um dia lá na frente der algum rolo com a Receita Federal, você cair na malha fina por conta diz, você leva esse documento junto e diz, simplesmente eu me baseei nisso aqui, que foi uma recomendação do Itaú. É claro que o Itaú ele não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, mas é uma forma de você convencer o fiscal da Receita Federal lá que você não está querendo sonegar imposto, né? Você simplesmente seguiu uma recomendação que foi emitida pelo próprio banco ali nessa operação. Então, muito provavelmente o fiscal da Receita entenderia e, beleza, agora eu entendi, deixa quieto isso aí, tá? Então, isso que aconteceria. Bom, mas o que você teria que fazer de acordo com as recomendações do próprio Itaú? Olha só, eu anotei algumas coisas aqui. Primeiro, qual é o custo de cada BDR dessa que você recebeu aí na sua custódia agora, né? Que entrou na sua corretora. O custo você vai calcular assim, é 6,607% do preço médio que você pagou em Itaú. Então, olha só, eu vou até usar a planilha da Estratégia 500 Pratas aqui para fazer umas simulações junto com vocês. Dá uma olhada aqui. Então, olha só, aqui na aba Dados de Ações, né, que a gente faz o cadastro das ações, eu coloquei Itaú e XP-BR31, que são as BDRs que entraram em operação. Eu coloquei um valor simulado aqui de Itaú, tá? Só para efeito didático aqui. O que acontece? Eu simulei 4 compras de Itaú, lá em 2018, 19, 20 e 21. E formaram as 1.000 ações que eu estou usando de exemplo aqui desde o começo desse vídeo, né? Bom, como eu já calculei aqui com vocês, quem tem 1.000 ações do Itaú recebeu 23 ações da XP, no caso, né? BDR XP. Por isso que eu coloquei aqui, 23, tá? E como que eu vou calcular esse preço médio aqui, o custo de aquisição? Então eu vou fazer o seguinte cálculo, conforme foi sugerido no documento oficial emitido lá pelo Itaú. Puxa a calculadora aqui, olha só. Qual foi o meu preço médio de Itaú? 20,90, né? Como eu tenho 1.000 ações, o valor pago por essas ações aqui, o meu custo total em Itaú,
Nesse exemplo, né, foi 20.900. Então eu vou pegar 20.900 e vou multiplicar por 6,607%, que vai dar R$ 1.380,86. Então esse aqui foi o custo que eu tive para adquirir as minhas BDRs, R$ 1.383,86. Bom, quantas BDRs eu recebi na minha conta nesse exemplo aqui? Nesse exemplo, 23. Então eu divido isso aqui por 23. E o meu preço médio em cada uma foi R$ 60,04. Eu posso colocar. Então eu lanço aqui, 60,04. Beleza. E apareceu aqui, ó, R$ 1.380 foi o valor pago. Ou seja, já estou com um lucro aqui de 266% nessas BDRs aqui. Agora, esse 6,607% eu vou tirar do meu preço médio do Itaú. O documento, que eu deixei o link aqui embaixo, também mostra que você pode tirar, conforme o entendimento do Itaú, você pode tirar isso desse custo aqui. Como que eu faço esse ajuste aqui na planilha da Estratégia 500 Pratas? Olha só, eu lancei então aqui que no dia 4/10/2021 teve esse ajuste. Eu vou lançar como se fosse uma compra, para que a planilha consiga calcular, né? Aqui na nossa planilha o C e o V, eles são bases para a fórmula, então eu coloco sempre C de compra ou V de venda. Eu vou lançar uma compra para que ele consiga calcular, tá? Eu vou deixar aqui como valor 0, porque não entrou e nem saiu nenhuma ação. E eu não vou preencher nada preço e taxa. Eu já vou direto para esse campo aqui, que originalmente na planilha tem a fórmula, mas eu vou lançar o valor manualmente aqui para fazer esse ajuste. Quanto que vai sair do meu valor atual da compra? Vai sair R$ 1.380,92, que é justamente o valor que passou a ser custo agora das BDRs. Então eu coloco menos, vai aparecer aqui em cima, ó, menos, qual é o valor? R$ 1.380,92, 1.380,92. Veja, vou dar um Enter e veja o que vai acontecer aqui com o valor atual pago, aliás, valor pago, né, em Itaú. Caiu para 19.519. O meu preço médio, se eu voltar aqui, ó, o meu preço médio era R$ 20,90 e ele vai cair agora para R$ 19,52. Antes de fazer o ajuste, eu estava com 9% de lucro no Itaú. Depois do ajuste, eu passei a ter 16,7% de lucro no Itaú. Pronto. Tá tudo ajustado aqui agora, já lancei a XP BR31, que são as minhas BDRs, já fiz o ajuste no Itaú, e agora o que eu faço? Ou eu deixo essas BDRs aqui na minha custódia, ou eu entro em contato com a minha corretora americana e peço para converter em ações da XP, ou eu faço uma venda disso aqui para comprar outros ativos. E aí, em caso de conversão de BDR para ações da XP, como que fica o meu preço médio? Conforme a instrução do Itaú, permanece o mesmo preço médio, tá? Não vai mexer, você vai continuar, só vai mudar isso aqui de XPBR para XP, mas vai continuar o mesmo preço médio, os mesmos valores aqui. Só que aí no caso da planilha a gente teria que colocar em stocks, né? Que são ações americanas, porque daí a gente começa a trabalhar também com a conversão em dólar. E como fica a questão do imposto de renda caso você venda essas ações, essas BDRs aqui? Bom, se você não vender essas BDRs aqui, não fizer nada, ou se você converter ela para as ações da XP direto lá nos Estados Unidos, você não precisa pagar nada de imposto de renda, beleza? Agora, se você resolve vender isso aqui, aí sim você vai ter que pagar imposto de renda sobre o lucro, né? No caso, esse lucro aqui, ó, 266%. Vamos imaginar que eu faça uma venda aqui hoje, tá? Então, eu vou lançar aqui, ó, que eu fiz uma venda das 23 BDRs que eu tinha e o preço médio que ela está sendo negociada lá, o preço que ela está sendo negociada é 220. Eu teria um lucro nessa operação aqui, ó, de R$ 3.679. E aí você teria que pagar 15% de imposto sobre isso aqui. Então, eu puxando a calculadora aqui, ó, eu tive um lucro ali de R$ 3.679 vezes 15%. Daria R$ 551 de imposto. Não tem isenção de venda até 20 mil como as ações. Os BDRs não tem, tá? Então, caso esse investidor aqui do exemplo vendesse, ele teria que pagar uma DARF aí de R$ 551,85 nessa operação. Bom, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido bastante aí a sua dúvida sobre o que aconteceu, essa movimentação toda e o que você vai fazer com esse novo código que apareceu aí na sua carteira. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você quiser ter essa planilha aqui, ela é exclusiva para alunos da Estratégia 500 Pratas e o link do nosso treinamento eu vou deixar também aqui na descrição. Meu nome é Leandro Cabral,
Esse aqui é o canal 500 Pratas e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!